Olá pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa pandemia que o mundo inteiro está enfrentando. Eu fico me perguntando, será se a mídia e certos especialistas conhecem a gravidade do que eles estão falando a respeito dessa pandemia? Porque eles estão divulgando isso de uma forma tão terrível que estão provocando terror na mente das pessoas. E eu fico imaginando as pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. Antes dessa pandemia, essas pessoas já sofriam um quadro terrível de crises. Imagine agora, com todos esses noticiários que a mídia e certos especialistas estão divulgando por aí. Será se eles têm noção do poder da palavra, do que a palavra é capaz de provocar na mente das pessoas, principalmente na mente das pessoas sensíveis, que têm a mente sensíveis, como as pessoas que sofrem de ansiedade. Eu que sofri por muito tempo, por mais de 10 anos, de depressão, síndrome de pânico, eu sei o que é ouvir um noticiário ruim. Então, se esses especialistas e a mídia tivessem um pouquinho mais de prudência e inteligência, a inteligência verdadeira, eles não divulgariam essas coisas com tanta irresponsabilidade. Há muitas formas da gente divulgar as coisas sem precisar provocar terror e pânico em ninguém. Tudo bem que eles estão fazendo o trabalho deles, né? Mas só que existem formas diferentes, muitas formas diferentes da gente divulgar as notícias ou qualquer outra coisa. Em tudo existe o seu lado positivo e negativo. E eles não têm noção do que eles estão provocando na mente das pessoas. Se eles tivessem um pingo de noção, inteligência também, eles não divulgariam essas coisas com tanta irresponsabilidade como eles estão fazendo. Deveriam fazer isso de forma mais branda. Nós conhecemos o poder que a palavra tem, o poder que a palavra exerce sobre a mente das pessoas, que é capaz de provocar pânico nas pessoas. E o medo é a principal causa disso. O medo, como todos nós sabemos, ele paralisa todas as nossas forças e defesas naturais do nosso corpo. E quando nós alimentamos esse medo, devido a esses noticiários ruins que são transmitidos por aí, que são falados por aí pela mídia, pelos especialistas, nosso sistema imunológico, nossas células, o sistema de defesa natural do nosso corpo, eles perdem toda a capacidade, toda a força para proteger o nosso corpo de ataques externos. E eles sabem disso, mas eles não se preocupam com isso. Existem pessoas, agora, nesse momento, e umas até que eu conheço, que não estão conseguindo nem dormir, nem à base de remédio. Essas pessoas estão desesperadas, com medo de morrer. Qualquer sintomas, elas já pensam que está contaminada por esse vírus, por essa pandemia aí. E isso está deixando elas num quadro horroroso. Então, as pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, elas deveriam não procurar ouvir essas notícias, assistir esses noticiários, porque elas só estão agravando o quadro delas, o quadro psicológico. Eu diria que a mídia e esses especialistas estão matando as pessoas psicologicamente.
não estão matando as pessoas fisicamente, mas estão matando essas pessoas psicologicamente. O pior é que essas pessoas se encontram sozinhas. Elas não têm nenhum apoio, nenhuma ajuda, a não ser a base de remédio. Mas mesmo assim tem muitas por aí que nem os remédios não estão mais fazendo efeito. Então, eu pediria para a mídia, que eu sei que logicamente não vai me ouvir, né? Claro, mas divulguem essas coisas com mais cuidado. Ninguém precisa saber aqui o número de pessoas que partiram ou que estão infectadas. Ninguém precisa saber disso. A gente sabe o que está acontecendo. A todo momento é só isso, isso. E as pessoas estão apavoradas. Como nós sabemos, e eles mesmos falam isso, que esse vírus ele ataca mais as pessoas que já estão fragilizadas. Já as pessoas que não têm nenhum problema de doença, elas podem até ter o vírus, mas não sentem nada, não sentem nada. É como se não tivesse o vírus. Isso por quê? Isso porque o sistema imunológico, as defesas naturais do corpo, do organismo dessa pessoa, está funcionando perfeitamente bem. Já as pessoas que já têm doenças, que já são doentes, essas pessoas têm o sistema imunológico, o sistema de proteção do organismo, né, fragilizado. Então, nessa parte eu diria que essa doença não tem poder nenhum, porque elas só atacam quem já tem problemas, quem já está fragilizado. E para as pessoas que estão com o seu sistema imunológico em perfeitas condições, eu sugeria assim, fazer exercícios, fazer meditação, sorrir, dar risada, se alimentar bem, tomar água regularmente, tomar sol, né? E tudo isso, todos esses processos, fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece as defesas naturais do nosso corpo. E as pessoas que estão fragilizadas, que são daqueles grupos de risco, elas sigam a orientação que os especialistas estão mandando, mas também procure se cuidar, comer alimentos naturais, frutas, verduras, legumes. Todos nós devemos fazer isso, devemos tomar os cuidados que eles estão mencionando que devemos fazer, e também se alimentar bem, fazer exercícios principalmente. E uma recomendação minha principal é meditar. Meditação, onde você entra em contato com o seu ser. Dessa forma nós estaremos protegidos, tomando os cuidados necessários e se alimentando bem, fazendo as coisas corretas. Isto eu estou falando aqui do ponto de vista material. Agora eu vou falar do ponto de vista espiritual. Tudo isso que está acontecendo nesse mundo, isso é responsabilidade do próprio homem. Eles podem até achar que isso é uma coisa natural, mas não é natural. Tudo isso é responsabilidade do próprio homem. Tudo isso está acontecendo porque o homem, ele próprio, se tornou cego espiritualmente. Nós temos na Bíblia uma passagem, lá no começo do Gênesis, em que Deus disse: maldita seja a terra por sua causa. E a gente nota nessa passagem que realmente, a partir daquele momento, a terra se tornou maldita por causa do homem,
devido às suas ilusões que ele próprio criou, devido à sua ganância, seu egoísmo, sua ignorância a respeito das leis mentais e das leis espirituais. Enquanto o homem não despertar para a sua verdadeira natureza, a terra continuará sendo maldita por causa dele. E as coisas tendem a piorar. Jesus Cristo falou sobre isso. Jesus Cristo falou tudo o que ia acontecer e que realmente está acontecendo agora. Catástrofe, pestes, furacões, pais contra filhos, filhos contra pais. E a gente pode pensar que tudo isso é uma coisa natural, que acontece ao acaso, mas não, não é acaso. O homem é o responsável por tudo isso. Porque até agora mesmo, nesse momento dessa pandemia, que eu acho que essa pandemia ela veio para ensinar ao homem alguma coisa, mas muitas pessoas não estão aprendendo. Muitas pessoas estão tirando vantagem dessa pandemia para lucrar, para ganhar mais, para se tornar rico. Em vez deles aprenderem e tirar uma lição com tudo isso, e se unir, todos nós se unirmos uns com os outros e procurarmos nos ajudar e compreender o que o universo está querendo nos ensinar com tudo isso, não. Eles continuam com sua ambição, com sua sendo corruptos, querendo lucrar nas costas dos outros, querendo tirar proveito de tudo isso que está acontecendo para enriquecer ilicitamente. E isso não vai parar enquanto o homem não compreender quem ele realmente é, qual é a sua verdadeira origem. A terra é maldita por causa do homem, por suas ambições, seu apego aos bens materiais, ao dinheiro, às coisas que ele não trouxe e vai deixar aí. Então, tudo isso está refletindo no mundo e está criando, provocando todas essas coisas que nós estamos vendo aí. Eu fico impressionado como o homem que na Bíblia está escrito que a ele foi dado todo o poder sobre todos os animais da terra, do ar e da água. Como ele pode se deixar vencer por essa pandemia que está acontecendo aí. Mas tudo isso está acontecendo devido à visão materialista, porque o homem ele se tornou materialista. A tecnologia e o materialismo deixou o homem cego espiritualmente. Eu ouço por aí muitas pessoas dizendo que o homem evoluiu, mas o homem não evoluiu em nada. O homem regrediu espiritualmente. Ele pode até ter evoluído materialmente e tecnologicamente, mas espiritualmente ele não evoluiu em nada. E quanto mais o homem evoluir materialmente e tecnologicamente, mais as coisas vão se tornar pior. Mais doenças vai aparecer, mais catástrofes. Todas essas situações negativas, esses problemas negativos que nós estamos enfrentando, vai se tornar maior. Até o homem perceber que isso não vai levar ele a nada. A gente vemos aí tanto caso de corrupção, de egoísmo das pessoas que só pensam nelas, não fazem nada pelo próximo. Tudo isso acontece por causa da dualidade desse mundo. Esse mundo aqui ele é dual. Mas no mundo espiritual, o mundo real,
Não existe dualidade. A dualidade pertence somente a esse mundo. E a fonte, a origem de todas essas ilusões é a de que nós somos seres carnais, materiais. Devido a isso, surge o egoísmo, surge todas as ilusões. E aí, o homem se vê separado, tanto do seu próximo como de toda a natureza. Quando na verdade nós não somos separados, nós somos um só. Nós somos um só, uma só vida. A nossa origem é uma só. Mas a visão materialista cega o homem, fazendo com que ele se veja a si próprio como um ser carnal, separado de todas as outras existências. E é aí que surgem essas ilusões, querer enriquecer ilicitamente, tirando o que é dos outros, roubando e até destruindo. Eu pergunto a vocês, vocês acham que Deus realmente iria criar um mundo tão imperfeito assim? Um mundo onde as pessoas se destroem, se matam, prejudicam umas aos outras por causa de bens materiais, outras para poder passar por cima dos outros por um cargo maior, tudo para satisfazer seu ego, tudo para se sentir melhor do que os outros, para se sentir mais poderoso do que os outros. E sobre esse ponto de vista espiritual também, eu posso dizer que essa pandemia, esse vírus, ele não tem nenhum poder. Isso porque Deus não criou nenhuma doença e Deus não criou nenhum ser na natureza ou no universo para se prejudicarem mutuamente, para se destruírem mutuamente. Deus criou tudo na mais perfeita harmonia, todos para viver em harmonia e em paz. O único problema está na visão materialista do homem. A tecnologia cegou o homem. O materialismo cegou o homem. O homem ganhou o mundo, mas perdeu a coisa mais valiosa. Perdeu a sua essência, perdeu a sua alma, perdeu a si próprio. Ele está perdido e não sabe o caminho que ele deve seguir. E quanto mais o homem evoluir materialmente e tecnologicamente, mais as coisas vão piorar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já pararam para pensar que quanto mais o homem estuda e luta contra a doença, mais estas aparecem, se tornam mais fortes. Quanto mais o homem combate a corrupção, mais a corrupção aumenta. Quanto mais eles lutam e criam modos de combater o tráfico, mais o tráfico aumenta. Quanto mais paz eles querem, mais bombas eles fabricam, pensando que bombas, guerras vão trazer a paz. Quanto mais a tecnologia avança, mais as doenças avançam. Quanto mais corrupção existe, mais pessoas estão morrendo de fome e passando necessidades. Tudo isso por causa da visão materialista do homem. Se a doença fosse uma criação de Deus, Jesus Cristo, que veio para fazer a vontade do Pai dele, não teria curado nenhuma doença, nenhum doente. Porque se ele tivesse curado os doentes, ele estaria contrariando a vontade do Pai dele, já que a doença seria criação do Pai dele. Mas Deus não criou nenhuma doença, não criou nenhum mal.
tudo isto é manifestação da mente do homem. O homem é responsável por tudo isso. O homem criou tudo isso. Quanto mais eles lutarem, estudar, procurar meios para combater os males, mais os males vão aumentar. Isto porque os males são criações da mente humana. Os males não estão no mundo aí fora, estão dentro do próprio homem. E é isso que eles têm que fazer, é voltar a visão para dentro de si própria e mudar radicalmente as suas atitudes, o seu conceito de um ser carnal para o conceito de um ser espiritual, que é o que ele realmente é. Porque como tudo que acontece aí no mundo fora é projeção da mente do homem, quanto mais ele lutar, quanto mais meios ele criar para combater os males que estão se manifestando aí fora, mais eles vão aumentar, porque ele próprio está dando força para esses males. Ele não compreende isso. Ele acha que tudo é uma coisa natural. O homem destruiu a natureza e continua destruindo, e acha que tudo vai ficar normal, que nada vai voltar contra ele. Não, vai sim. Ele vai sofrer as consequências. Se não for ele, será seus filhos, seus netos. Vão sofrer sérias consequências devido a essa destruição da própria natureza. E o homem destrói a natureza porque, na verdade, ele está destruindo a si próprio. Dentro dele existe esse sentimento horrível de destruição. Então, ele projeta isso para fora, destruindo a natureza e destruindo a si próprio e os outros seres, destruindo a própria humanidade. E eles não têm um pingo de sabedoria, de inteligência. Não a inteligência verdadeira. Eles não têm. A inteligência do homem é falsa. Eles não têm um pingo de sabedoria para poder enfrentar. O homem não está preparado para enfrentar certas coisas. Tudo isso por causa da visão materialista e pela tecnologia. A tecnologia não é uma coisa tão ruim assim. A tecnologia até que é bom, porque ajuda a gente bastante em muitas coisas. O mal está na mente de quem usa a tecnologia. Fizeram da tecnologia e do materialismo deuses que estão adorando esses deuses. Esqueceram a sua verdadeira essência. E lamentavelmente vai sofrer as consequências sérias e muitas coisas piores vão acontecer se o homem não mudar as suas atitudes, se o homem não eliminar esses sentimentos de destruição, de ganância, de egoísmo, de ambição pelos bens materiais, pelo dinheiro, não mudar a forma dele pensar, sentir e viver. O homem se tornou tão materialista, eu posso dizer assim, as pessoas se tornaram tão materialistas que elas acreditam que até um produto, um chá de ervas aí preparado pelos índios e que tem efeitos duradouros de 10 horas no máximo, pode despertar espiritualmente. As pessoas tomam esse produto, esse chá, e se alteram na consciência, assim como qualquer droga altera a nossa consciência, e acham que se despertaram, que estão despertos espiritualmente. Mas nenhum elemento material é capaz de despertar a gente espiritualmente. Porque o nosso corpo, sim, o nosso corpo ele se alimenta de coisas materiais, de alimentos materiais. Frutas, verduras, todas essas coisas aqui. Precisamos de oxigênio, de água, de tudo isso aqui, mas a nossa alma não, o nosso espírito não. O alimento do nosso espírito é outro.
O alimento do nosso espírito vem da sua fonte, da sua origem, que é Deus. Não há como fugir disso, nem negar isso. Eu sei que muitas pessoas podem até negar isso, mas isso é um conceito, uma ideia de cada um acredita naquilo que quer. Eu, por exemplo, estou falando isso aqui e eu tenho certeza que muitas pessoas já até pularam esse vídeo para outras não vão querer assistir até o fim, porque são pessoas que às vezes não estão muito interessadas nesse assunto e também são pessoas materialistas. Uma pessoa espiritualista, ela ouve a verdade. As materialistas não. As materialistas são ansiosas. Elas estão o tempo todo pulando de um lugar para o outro, procurando sempre uma coisa para satisfazer seu ego. Se elas não acham um vídeo aqui que falam aquilo que elas querem, elas já pulam para outro vídeo, porque na verdade elas só querem alimentar o ego. Elas não estão interessadas no assunto em si, um assunto espiritual. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. As pessoas podem pular aí para onde assistir o vídeo que elas quiserem. Ninguém está ligando para isso. Mas uma pessoa espiritualista, ela vai assistir um vídeo que fala sobre espiritualidade até o fim. Porque isso é uma coisa que está nela. É um chamamento para ela. Então, eu vou parar por aqui. Gostaria que vocês refletissem sobre isso e reparem bem, percebam bem que quanto mais o homem evolui materialmente e tecnologicamente, mais pior as coisas ficam, mais doenças aparecem, mais tragédias, mais guerras, mais pobreza. Isso por causa da visão materialista. Deus disse: maldita seja a terra por sua causa, por causa do homem. E realmente a terra é maldita por causa do homem, por causa dos seus pensamentos, dos seus sentimentos negativos, destrutivos, errôneos, das suas ilusões. Eu vou parando por aqui e eu posso voltar com esse assunto no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e desculpem por esse vídeo tão longo, né? Mas a gente tem que falar a verdade e o tempo passa muito rápido. Então desculpem, desde já eu peço desculpa para vocês e agradeço a todos vocês. E conto com a audiência de vocês no próximo vídeo. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Que Deus esteja com vocês.